Bora trazer um assunto importante aqui para o nosso quadrado e já estamos com o ministro aqui em tela. O preço dos alimentos é um dos maiores desafios do governo e virou uma pedra no sapato do presidente Lula. Então, para a gente poder falar sobre produção, abastecimento do país, a gente recebe agora o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, obrigada demais pela gentileza da entrevista. Bom dia, Elizavec, bom dia, Basília Rodrigues e bom dia, Pedro Duran e os telespectadores da CNN. Muito bom, obrigada pela gentileza da entrevista. E já citando todo mundo aqui em tela. Basília, vou lhe passar aqui a palavra. Essa entrevista só acontece porque a Basília viabilizou a conversa. Então, por favor, Basília. A gente sai de Brasília, mas Brasília não sai da gente, né, ministro? Muito obrigada por ter aceitado o convite dessa entrevista aqui no Live CNN. Vou fazer uma pergunta bem reta e direta. Café tá caro, carne tá cara, tá tudo caro. Quando que o governo vai conseguir garantir para as pessoas que o preço estará mais em conta lá na gôndola? Olha, Basília, nós desde o primeiro dia do governo estamos trabalhando nesta direção. Quando você diz tudo tá caro, eu diria não. Eu resumiria, e você mesmo mencionou alguns produtos, você mencionou as carnes, eu mencionaria junto delas o ovo, mencionou o café, não é? Talvez eu mencionaria também a laranja, mas nós temos um grupo de produtos que o preço está baixando. Então, por exemplo, arroz. O arroz está baixando e vai baixar mais. O feijão está baixando. Nós também temos agora uma diminuição dos preços da carne. Daqui 15 dias, essa diminuição será mais sentida. Por quê? Porque os frigoríficos estão vendendo para os supermercados, mas os supermercados ainda estão vendendo aquele estoque que eles têm, que compraram na alta. Mas depois eles vão ter que repassar esse preço, está baixando para a gôndola. Então, já está baixando as carnes, mas baixará ainda mais daqui uma semana, 15 dias, as carnes. Então, as carnes estão baixando, o arroz está baixando, o feijão está baixando, tem promoção de arroz no Brasil inteiro de 18, 19, 20, 22, 24, 5 quilos, né? Feijão também, e os legumes, verduras estão baixando, né? Então, quais são os produtos que estão resistindo a baixar preço? Primeiro, o café, por conta, e eu vou falar as razões ali na frente. O café, os ovos estão resistindo a baixar os preços e também os derivados de cacau, chocolate, principalmente na Páscoa, né? Bom, por que tiveram esses aumentos de preço? A primeira razão foi a variação no dólar. O dólar saiu de 5,70 para 6,30 em função da eleição do Trump. Mas as medidas do governo Lula já fizeram baixar o dólar de 6,30, já está 5,78, 5,75. Então, o câmbio que encarece as importações e encarece os produtos que estão ancorados no dólar, o câmbio já ajuda a diminuir. Nós tivemos também um aumento expressivo de consumo, o que é bom. É bom que o povo brasileiro tenha aumentado a sua renda e é bom também que ele tenha consumido alimentos, mas isso faz com que você tenha picos de consumo. Por exemplo, nós tivemos agora o maior pico de consumo de ovos no Brasil e tivemos problemas climáticos. Ministro. Né? Então, o conjunto dos produtos estão baixando e tem 3 produtos que ainda resistem, mas que depois da Páscoa nós vamos ter uma diminuição no preço dos ovos e vamos ter também uma diminuição no conjunto dos preços no Brasil. E depois, se você me permitir, eu vou falar das providências seguintes que nós estamos tomando. Ah, sim, a gente vai chegar. Queremos ouvi-lo sobre isso. Inclusive, ministro, nós expusemos na quinta-feira, os senhores participaram de uma reunião muito, muito importante. Eu tenho aqui, inclusive, até a imagem para relembrar quem nos assiste de quando nós estávamos aqui cobrindo tudo isso. Olha lá. Tanto que foi a Marina Demore que entrou, o ministro Paulo Teixeira está ali sentado ao lado do ministro
Rui Costa, da Casa Civil, também acompanhado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nesse dia, nós expusemos a informação, ministro Paulo Teixeira, que o governo zeraria tarifas para conter preço dos alimentos. Entre os itens, sardinha, biscoito, azeite, milho, açúcar e café. Aí veio a dúvida, puxa, mas se a gente produz tanto café no Brasil, até que ponto uma medida para zerar esse imposto de importação vai ter sentido? O senhor considera, e o senhor estava ali na reunião, claro que levou a sua ideia, que é de fato eficaz? Se a gente produz tanta comida, por que a gente paga tão caro pela comida que a gente mesmo produz? Elisa, primeiro esse manchete que está aí, Teixeira, preços devem baixar depois da Páscoa, eu me referi aos ovos. Agora, a carne, arroz, feijão já estão baixando. Então, sobre a manchete de vocês, não muito é bom. depois Ministro, da Páscoa. o ministro já atento. Ministro já atento. Inclusive, porque não dá para colocar ovos devem baixar depois da Páscoa, né? Porque senão as pessoas vão achar que são os ovos de Páscoa. Os ovos de Páscoa. Então são os ovos da galinha, então, que o senhor disse que deve baixar depois da Páscoa. É isso? Isso. Porque nós somos uma sociedade cristã e muitas pessoas substituem na quaresma a carne pelos ovos. Por isso que depois da Páscoa vai ter uma diminuição do preço dos ovos, porque já chegou no topo e vai baixar depois da Páscoa. Mas carne, arroz, feijão, legumes, verduras, tubérculos já estão baixando já nas gôndolas desde já, né? Segunda coisa, sobre a reunião da semana passada. A reunião da semana passada teve um bloco de tarifas e teve um bloco não tarifário, que eu queria falar do bloco não tarifário para chegar no bloco de tarifas. Qual que é o bloco não tarifário? Nós vamos voltar a fazer estoques. O governo passado vendeu todos os estoques. Nós entramos nesse governo sem estoque, sem orçamento para fazer estoque. Voltamos a fazer estoque de alimentos estratégicos para aqueles momentos que o preço subir, a gente poder vender para diminuir preço. A Conab que vai fazer estoques. Teve uma mudança muito importante que foi pouco dita, que produtos lácteos e mel, ovos, poderão ser vendidos se eles tiverem o selo municipal fora do município. E se eles tiverem o selo estadual fora do estado. Isso é gigante, porque você vai poder circular ainda mais os produtos que têm já selo de inspeção sanitária, mas é um selo restrito e que eles poderão circular. Por exemplo, porque o que impede um produto que é produzido em São Paulo e ter um selo de São Paulo ser comercializado no Paraná, em Minas Gerais, né? Então, isso a gente flexibiliza essa legislação, já que a exigência sanitária está contida nela. Então, vamos fazer estoque, flexibilizamos a legislação sanitária. Em terceiro lugar, pedimos aos governadores para tirar impostos da cesta básica. Isso é fundamental, que todos os governadores tirem impostos da cesta básica para diminuir preços de alimentos. Aí eu vou para o núcleo tarifário. Veja, a indústria ela usa muito óleo de palma e tem uma cota de 60 mil toneladas de óleo de palma. Ela já gastou essa cota entre janeiro e fevereiro. Então, uma das medidas é aumentar a cota de importação de óleo de palma, que é um insumo importante para a produção de alimentos industrializados no Brasil. Essa mudança tarifária vai incidir muito sobre o preço de alimentos. Vocês sabem que o Brasil sempre importou azeite de oliva. Importou azeite de oliva de Portugal, da Espanha, do Chile. E agora a gente está diminuindo a tarifa de azeite de oliva para entrar mais azeite de oliva no Brasil e diminuir o preço do azeite de oliva. Os óleos de cozinha, óleos de canola, óleos de girassol, também estamos diminuindo e fazendo com que eles possam chegar em preço menor. Há controvérsias, mas tem gente que diz que o milho americano é muito competitivo e pode entrar um preço mais barato importado, né? Diminuiu-se a tarifa da importação de milho, né? E, por último, tem uma outra agenda que eu acho que foi amadurecida nesse período,
foi uma agenda que na agricultura familiar deu muito certo, que foi de concentrar o crédito agrícola para os produtos da cesta básica, os subsídios para os produtos da cesta básica. E o que nós estamos conseguindo é que não houve inflação de produtos in natura, muito em função da gente concentrar o crédito neles, né? E agora se decidiu que esse mesmo subsídio vai para o médio agricultor. Então, o médio agricultor que produzir produtos da cesta básica, ele também será beneficiado com crédito subsidiado para isso, né? Então, um conjunto de medidas, e não acabou. O presidente Lula, ele é um dirigente político, mas que ele vem da liderança sindical e ele sempre defendeu o salário dos trabalhadores. Ele sabe que a inflação corrói a renda dos trabalhadores. Então, nós vamos fazer sempre um combate sem trégua a aumento de preços para que cheguem preços adequados na mesa do povo brasileiro e o povo brasileiro se alimente bem. Estamos aqui também com o Pedro Duran. Aliás, o que eu acabei de citar é uma arte que, inclusive, nós usamos na sexta-feira, só para exemplificar para vocês aqui também, tá? A imagem dessa arte dos alimentos que terão essa redução. Nem a redução, vão zerar, tá aí, ó, carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite, sardinha, que é a que tem a maior proporção hoje, né, dos impostos de importação, tudo isso reduzido para zero, biscoito e massas alimentícias. Que gerou a grande polêmica de se lasanha era macarrão, né? Se lasanha era macarrão. Mas os dois estão aí dentro desse combo. É até bom que você tenha mostrado isso, Elisa, porque a minha pergunta vai justamente nesse sentido. Podemos colocar de novo essa arte, só para a gente poder, obrigado, apontar, enquanto isso chegar perto do ministro? Ministro, olha lá, carne, café, açúcar, milho, biscoito, macarrão, todos esses produtos, o grosso deles, que é consumido no Brasil, é produzido aqui também. São os brasileiros que produzem e consomem. Essas medidas de redução do imposto de importação, elas não podem acabar tendo um efeito muito pequeno sobre o preço desses alimentos, uma vez que a quantidade importada desses produtos é bem pequenininha, especialmente desses que eu citei? Olha, Pedro, se você deixar um pouquinho a tela, aquele conjunto de produtos, mas você vai notar o seguinte: o café, como eu disse, ele é um dos produtos resistentes para baixar preço, porque tem um grande problema de natureza ambiental que atinge a lavoura de café. O café passou 4 anos sofrendo com geadas e com seca, falta de água. E agora o café também sofreu com quebras no exterior. Então, realmente o café... Mas não tem sentido, nesse contexto, você ter medidas sanitárias que são inexplicáveis e tarifas que são igualmente inexplicáveis para o café. A carne, talvez uma ou outra carne que possa ser vantajosa para ser importada. Mas o milho é como eu disse, há pessoas que defendem que o milho americano ele é mais competitivo. Hoje ele pode entrar a um preço mais barato, ajudar nesse insumo, que é o milho, né? Os óleos, esses não. A entrada de óleo de girassol, óleo de canola no Brasil vai ajudar a diminuir preço e a nossa produção de óleo de girassol de canola é muito pequena, como é também de azeite, é muito pequena a produção nossa de azeite, né? Então, agora, como eu estou dizendo, essas tarifas elas estão dentro de um contexto, de um conjunto de medidas que estão sendo adotadas para a diminuição de preços. É esse o objetivo. Então, você pode questionar o efeito de uma ou outra medida, mas o conjunto já está incidindo para a diminuição dos preços e vai incidir ainda mais para a diminuição dos preços. Basília? Ministro, o senhor elencou uma série de fatores para o aumento dos preços, como
o câmbio, a sazonalidade, a questão do clima também. E eu queria saber se o governo, sinceramente, inclui também o fator político nisso. Nessa cobertura, falando com algumas fontes do setor do agro, eles levantaram o questionamento: por que o governo mirou as suas medidas em produtos que vêm de fora? Será que não foi uma forma de, será que não é uma forma de pressionar uma reação por parte dos produtores brasileiros, nacionais, ao verem que o produto lá de fora está chegando mais barato, pode gerar uma certa concorrência aqui dentro do mercado nacional? Tem também um aspecto político, até de pessoas que estejam contribuindo propositalmente para que esses preços estejam mais caros nos mercados, segurando estoque, aplicando preços de maneira inadvertida mesmo ali para prejudicar o consumidor e levar a população a uma percepção pior ainda do governo? Basília, nós não queremos brigar com ninguém. O objetivo do governo presidente Lula é fazer com que o povo brasileiro se alimente bem e que tenha acesso aos alimentos, para que esses alimentos não pesem tanto na sua renda, né? Esse é o objetivo de um país, é soberania alimentar. Então, nós não queremos brigar, mas nós não podemos ficar inertes, parados, diante de uma situação que é urgente, né? Isso que faz com que todas as semanas o governo presidente Lula tenha lançado medidas para diminuição de preços de alimentos. Se você me perguntar, tem um aspecto político? O único aspecto político que eu poderia dizer que existe foi na variação do câmbio. O câmbio, quando ele sai de 5,70 para 6,30, tem uma razão. Qual é a razão? Foi a eleição do presidente Donald Trump. E essa eleição interferiu no câmbio e que refletiu sobre o custo dos alimentos, né? Essa é a única razão de natureza política. O restante é o bem-estar do povo brasileiro. Esse é o objetivo. Ministro, para nós encerrarmos aqui muito rapidamente, eu tenho apenas alguns segundos. Hoje tem troca de ministério. Bom, tem posse. Imagino que o senhor esteja lá, né? Porque todo mundo esteja presente. O foco é acomodação política, é manutenção no poder ou o foco é a população? A população. A população é o objetivo maior desse governo, né? Inclusive, se você notar nessa questão econômica, nós estamos num momento que tivemos o maior PIB dos últimos anos, 3,4. Tivemos uma taxa de desemprego a mais baixa da série histórica, a mais alta taxa de empregos, de oferta de emprego da série histórica, né? A maior diminuição de pobreza da série histórica. Então, o que está precisando? Agora, entrar melhor nessa questão dos preços, mas o conjunto da obra vai bem e esse é o objetivo, é o bem-estar do povo brasileiro. Ministro Paulo Teixeira, agradecemos demais, ministro do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela entrevista e a Basília por ter viabilizado essa conversa. Eu agradecer também. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, Basília Rodrigues, obrigado, Elisa Vec, obrigado, Pedro Duran, e obrigado a todos os telespectadores da CNN. Muito obrigada, ministro. E boa posse daqui a pouco, hein, que nós estaremos aqui acompanhando.